Hoje você vai aprender a fazer uma mini bobina de Tesla caseira para tirar 10 na Feira de Ciências, igual a Manual do Mundo, que nesse ano completa 10 anos de existência e 10 milhões de inscritos, se vocês quiserem, né? Se você não lembra o que é uma bobina de Tesla, é aquela máquina que solta raios. A gente já mostrou uma grandona aqui no Manual do Mundo, mas a gente vai fazer uma pequenininha que você pode fazer em casa com toda a segurança, que é bem fácil de fazer. Não vai soltar aquele raio gigante, mas ela vai acender uma lâmpada fluorescente à distância, sem encostar. O chance dela é exatamente isso, o chance né? dela é esse, é tipo mágica, é bem legal. Acende a lâmpada sem colocar no spot, né? E sem ligar nada elétrico na lâmpada. Esse vídeo tem o apoio da Universidade de São Judas, que é uma das 3 melhores universidades privadas do estado de São Paulo, segundo o MEC, e que, assim como a gente, acredita na revolução através do conhecimento. E para que você possa iniciar a sua revolução ainda em 2018, a São Judas está fazendo as provas agendadas. E por que fazer essa prova? Ora, para ter até 50% de bolsa em todo o curso e contar com 96% de professores mestres e doutores. E entre 5 unidades, poder escolher a que fica mais perto de você. São elas Paulista, Santo Amaro, Jabaquara, Moca e Butantã. Inscreva-se em vestibularsaojudas.com.br. E olha só as coisas que você vai precisar. Bem simples, hein? Uns 20 centímetros de fio de cobre esmaltado de 1,2 milímetros de espessura, um super interruptor, um transistor modelo 2N2222A, um resistor de 22 kΩ, um conector para bateria de 9 volts com a bateria, uma lâmpada fluorescente comum. Pode ser queimada, inclusive, não precisa ser nova. Pode ser usadinha, então. E um pedaço de cano de 12 centímetros de comprimento, e esse aqui é um de 32 milímetros de diâmetro. Que pode ser usado também, né? Pode ser qualquer cano, porcaria que você tiver aí. E também um fiozinho esmaltado número 30, desse bem fininho aqui. Isso aqui dá pra você desmontar algum motor de coisa velha, tipo liquidificador e tal, você encontra dentro. Dúvida. Essas coisas podem ser usadas, mas o transistor? O transistor pode ser usado também. Pode ser usado? Pode, mas é que não é fácil de encontrar do modelo exato, né? Tá. O resistor é fácil de encontrar. Se desmontar alguma coisa, você acha isso aí dentro. Mas sabe quanto custa um resistor desse? 10 centavos. Sim. O transistor custa uns R$2, acho. Sim, esse conector também é coisa de 20, 50 centavos. Dá pra fazer com pilha usada, bateria usada, que a gente já ensinou a fazer. O Iberê já tava esquecendo de falar que a gente tá usando uma caixinha de MDF que você pode substituir por uma caixinha de papelão, de caixa de sapato. E a gente vai começar fazendo 2 furinhos de 1,5 mm em cada uma das pontas. O próximo passo é a parte mais chatinha desse projeto, que é o seguinte: vou ter que pegar o fio mais fino e dar muitas voltas em volta do cano até tampar completamente com fios, mas isso tem que ser muito bem feito, não é um fio por cima do outro, não, é perfeitinho. Então vamos passar esse fio de cobre aqui pelo buraco e deixar uns 10 centímetros de sobra. E agora é enrolar. Enrolar, enrolar, enrolar. E você passa um fio bem perto um do outro. Para ele não soltar, você passa a super cola em cima. Quando chegar no final, deixa 10 centímetros de fio e passa pelo buraquinho. O resultado vai ser essa belezura aqui. Você pode perceber que as duas pontas elas estão jogadas para dentro do cano. Chegou a hora da gente montar o circuito elétrico. Eu tenho a minha cola aqui, ó, e a cola de vocês vai ficar aqui na tela. Para começar, a gente vai fazer uma extensão para o conector da bateria. É só enroscar uma ponta na outra, dar um pingo de solda, que é opcional, e a gente vai isolar com plástico termorretrátil, também conhecido por aí como espaguete. Mas se você não tiver, não tem problema, dá para usar uma fita. Essa ponta do fio preto a gente prende no interruptor. Se o interruptor tiver 3 pontas, você tem que usar uma dos lados e necessariamente a do meio, que a gente vai usar para soldar o próximo fio. E agora chegou a hora do transistor. Gente, e olha que legal que eu aprendi. O transistor tem uma parte reta, tem uma parte abaulada e uma parte reta. Para você se orientar num projeto de eletrônica, você sempre olha para ele, para a parte reta, e com esses terminais, esses fiozinhos para baixo. Então a gente vai soldar o fio preto do lado esquerdo do transistor, um fio laranja no meio e um marrom do lado direito. O próximo passo é soldar na ponta do fio laranja o resistor e mais um fio laranja, formando um Y. Na ponta que sobrou do resistor, a gente vai soldar 2 fios, mas dessa vez vão ser fios amarelos. A ponta de um deles vai ficar livre e a ponta de outro a gente vai soldar na saída vermelha, na saída positiva do conector da bateria.
O circuito está quase pronto, a gente tem 3 pontas livres, uma amarela, uma laranja e uma marrom. A ponta amarela, ela está saindo aqui do vermelho, do polo positivo do nosso conector. A ponta laranja, ela está entre o transistor e o resistor, e a ponta marrom sai aqui da perninha do transistor. Chegou a hora de usar o fio de cobre esmaltado, o fio grosso. A gente vai construir então a bobina primária. Vou separar uns 4 centímetros do fio mais grosso, deixar ele um pouco mais reto, dar 3 voltas em volta do cano, dobrar e deixar mais um pedacinho de uns 4 centímetros. Aí eu preciso queimar as pontas dele, depois dar uma raspadinha, porque aqui tá cheio de verniz e isso não vai me deixar dar contato com os outros fios. Eu vou aproveitar para queimar e raspar também a ponta de um dos fios daquela bobina que a gente fez primeiro. Agora a gente vai achar o centro da tampa da caixinha de MDF, fazer um círculo mais ou menos em volta dele, não precisa ser muito preciso, só para saber onde vai o cano. Aí a gente coloca o cano com a bobina em cima e marca 2 furinhos do lado de fora. Próximo passo é pegar aquela ponta queimada da bobina e passar pelo furo central. Aí você encaixa a bobina em cima da tampa e coloca a outra bobina que está com o fio mais grosso e faz os 2 fios dela entrarem nos 2 buracos que estão do lado. Por baixo da tampa, depois você pode já dar uma amassada nos fios mais grossos, que é para ocupar menos espaço. Agora presta atenção num detalhe. Essa bobina de fora, que ela é meio teimosa, então pode ver que ela está meio torta, longe. O ideal é que ela fique o mais baixo possível, mas ainda em cima da outra bobina e bem coladinha. Então a gente vai apertar ela com a mão mesmo e ir corrigindo e colando com super cola até ela ficar bem certinha. Para fixar o PVC em cima da tampa, a gente vai usar um pouquinho de cola quente. Depois vou medir esse interruptor e ele tem 6 milímetros de diâmetro aqui. Eu faço um furo na tampa, vou prender o interruptor usando a porquinha dele e uma arruela embaixo que não pertence ao interruptor, mas fica legal aqui. E olha só como é que ficou. Aqui a gente ficou com 3 fios soltos das bobinas e 3 fios soltos do circuito. Chegou a hora de ligar tudo isso. Falta só emendar esses 2 fios aqui. O marrom está saindo do transistor, o amarelo sai aqui do polo positivo. Eles vão ser ligados nos 2 fios grossos da bobina menor, né? Da bobina primária. Tem um jeito certo, cada um tem que ser conectado ali no fio certo, mas para ver qual é o certo é chato, é mais fácil você testar e ver qual dos 2 dá certo. Eu não vou mostrar fazendo o teste, porque eu só quero mostrar ela funcionando no final. Depois que você já achou a posição certa dos fios, bora lá soldar. Agora vamos colocar tudo dentro da caixinha e colar um adesivo indicando onde liga e onde desliga a nossa mini bobina. Agora a nossa mini bobina de Tesla tá pronta. Olha ela que bonitona, deu um maior trabalho para enrolar esse negócio aqui, ó. Vamos ver se funciona mesmo agora. Vamos ver se funciona. Bora apagar a luz. Ó, só para constar, não tenho nada na mão além da lâmpada. Quanto mais perto a gente chega, mais forte ela fica. Ó, pendurei a lâmpada num fio de nylon para vocês verem que realmente não tem nada nas minhas mãos. Acabou, ficou lindo, maravilhoso, mas eu não sei como isso funciona. Você sabe? Isso é muito legal porque tem 4 coisas diferentes para ver aqui. Tá. Primeira coisa, quando a gente enrola um fio e coloca energia elétrica nele, a gente cria um eletroímã. Fio certo? de cobre. É. Não é barbante. Não é barbante, mas é um fio que transmite energia. Pode ser de outro material que não seja cobre. Tá. Então a gente tem nessa primeira bobina, nessa bobina do fio grosso, um eletroímã. Tá. Então ela tá funcionando aqui como se fosse um ímã. Só que tem um detalhe, né? Lá dentro a gente tem um transistor, que é aquela pecinha que tem 3 pernas. A pretinha. A pretinha que tem 3 pernas, um lado chato, outro lado redondo. Ela funciona como se fosse um interruptor muito louco, que fica ligando, desligando. Tá? Então esse é um eletroímã que liga e desliga loucamente. Por causa do transistor. Por causa Se eu tivesse ligado só o se tivesse fio ligado direto, na bateria, ele era um ímã fixo, tipo isso aqui. Ah, seria um eletroímã fixo. Eletro porque tem a bateria. É, eletroímã Tá. Constante, né? Tá, aqui constante, não, ele tá. fica ligando e desligando. Seria o equivalente a você pegar esse ímã e ficar aproximando assim. Segunda coisa, a gente tem aqui uma bobina, que o nome dela aqui na bobina de Tesla é bobina secundária, que são dos fiozinhos pequenos. Secundária é só porque tem um fio pequeno. Só porque ela é a segunda, E essa daqui é primária porque tem fio grosso. Não, provavelmente porque essa aqui é onde passa a energia primeiro e depois vem pra cá. Ah, tá. Eu acho que é isso. Ela serve pra gerar energia.
Se a gente tiver uma bobina e aproximar o ímã, e afastar o ímã, aproximar o ímã, a gente consegue gerar energia. Mesmo que ela não esteja ligada a nada. Mesmo que ela não esteja ligada a nada. A gente já fez essa experiência no Manual do Mundo. Aliás, a gente já fez várias vezes. Você pega uma bobina que não está ligada a nada, passa o ímã dentro dela e liga numa lâmpada, a lâmpada acende. Você está criando energia lá. Aliás, é assim que qualquer gerador elétrico funciona. O gerador elétrico de usina é assim que funciona. Precisa de uma bobina e de um eletroímã. E de um eletroímã ou de um ímã normal. Tá. Precisa ter um campo magnético variando ali, né? Tá. Aqui, então, a gente já tem um campo magnético, porque a gente tem um campo magnético dessa de baixo. Eletroímã e uma bobina. Já Exatamente. está gerando energia aqui. Gera energia nessa aqui. Mesmo sem nenhum fio encostado entre uma e outra, a gente consegue transferir energia para cá. Aí tem uma terceira coisa. Como aqui a gente tem 3 voltas e aqui a gente deve ter umas 300, essa energia não é transmitida do mesmo jeito que ela chega aqui. Então, se aqui chegar 1 volt, aqui a gente vai ter 100 volts, porque a proporção dessa para essa é 100. A gente tem aqui 3 para 300, é 1 para 100, né? Então, se a gente botar 1 volt aqui, ele vira 100 aqui. A gente tá botando 9, talvez ele vire 900, se a nossa bobina for perfeita e tudo estiver funcionando 9 direitinho. porque a nossa bateria é de 9 volts. Nossa bateria de 9 volts, 900 volts é muito volt. Ela vai criar um campo elétrico forte aqui em volta. 900 volts? 900 volts, a nossa casa é 110. Isso que eu falo, nossa casa é 110, é muito. Por que não dá choque? Porque tem muito poucos amperes, né? A corrente é muito baixa. Então, na nossa casa chega, sei lá, 50 amperes, é muito elétron passando. Ampere é basicamente corrente, que é elétron passando. Corrente é elétron. Elétron passando. Quantidade de elétron, tá. Quantidade de elétron então, que tá passando no fio. Então aqui tem muito mais volts do que a gente tem na nossa casa, mas praticamente não tem elétron. É muito pouco. Pouca corrente, pouca corrente, elétron, e por muito isso que não corrente. dá choque. É uma troca que a gente faz. A gente ganha volt e perde ampere. Tá bom. A gente ganha tensão, perde corrente. Tá, então a gente tem aqui, teoricamente, 900 volts passando aqui por causa da bobina secundária. Eu acho que a gente deu menos voltas aqui, então não chega a 900. Tá, não, mas só pra gente mais entender, ou menos, pra eu entender. Mais ou menos. Isso faz com que tenha um campo elétrico aqui em volta forte. O que quer dizer campo elétrico? Assim como o ímã, a gente tem um campo magnético, que é uma região em que se você colocar outro ímã, ele pode ser afastado ou pode ser aproximado. Aqui, se a gente colocar um elétron ou colocar uma carga positiva, ela pode chegar perto ou pode ser afastada. Então a gente tem um campo elétrico que está funcionando aqui. Aí vem a quarta coisa. Isso aqui é uma lâmpada fluorescente. Para ela funcionar, os elétrons que estão dentro dela tem que bater numa camada de fósforo que tem aqui em volta. Quando bate, emite luz. Como a gente tem um campo elétrico aqui que está fazendo esses elétrons se movimentarem, a gente bate ali e emite luz. Se eu tivesse um martelo que tem elétrons, eu chego perto, então, disso daqui, que é essa bobina eletromagnética, com um eletroímã, geraria, meu martelo acenderia, porque ele tem elétrons. Minha irmã terminar esse vídeo, porque a gente tá viajando demais. Ué, pra entender, eu tenho que entender, gente. Meu processador aqui é lento, ó. Mas deu pra entender as 4 coisas, né? Deu pra entender. Isso aí, feira de ciência, você já sabe como é que funciona. 10, nota 10 no seu próximo experimento. Fechou, pessoal. Deixa seu joinha.